saúde humana, e também a questão das diversas alterações que ocorrem no nosso ambiente, os desequilíbrios ambientais. São temas recorrentes, né, temas que aparecem sempre nas provas do Enem, né? E dentro desse tema relacionado à saúde humana, ligado à questão da alimentação, quais são os riscos que a gente pode ter de doenças relacionadas a uma dieta, uma alimentação não balanceada, não equilibrada, associada a isso a questão do sedentarismo, né? O que isso pode causar, né? Então a gente tem aí vários problemas, a questão do diabetes, né? Em relação ao diabetes, a gente tem aquele diabetes tipo 1, que é aquele diabetes que a criança já nasce apresentando alguns sintomas, né? E é insulino dependente de injeção diária de insulina. O diabetes tipo 2, que a gente costuma dizer que é um diabetes adquirido, porém ele é um diabetes que é hereditário, mas que se manifesta normalmente por volta dos 30 anos, né? Doenças como o diabetes hoje, ela tem uma preocupação muito grande, porque a gente percebe que ocorrem muitos danos à saúde de pessoas, perda de visão, amputação de membros, insuficiência renal, né? E a doença pode ocasionar. E que também o diabetes ele é uma doença que tem uma preocupação muito grande na saúde. Eu também ressaltaria algumas doenças, como as questões das doenças cardiovasculares, né? Então, em relação à saúde humana, é muito importante o aluno ficar atento à questão dos bons hábitos de alimentação. E por que não os hábitos também de higiene pessoal? Porque esses hábitos incorretos, né, de higiene pessoal podem acarretar também a transmissão de algumas doenças, como causadas por bactérias, por vírus, né? Então, lavar as mãos. Então, quando a gente percebe muitas vezes surtos ou até mesmo epidemias de vírus como gripe, né? A gente sempre fica pensando, por que se pede para que se lave as mãos, evite locais aglomerados? Lavar as mãos porque a gente, o próprio contato da nossa mão ao nosso rosto, né? Quando a gente espirra, quando a gente tosse, a gente pega na mão de alguém, né, sem lavar, então isso acaba disseminando isso. Então, esses hábitos de higiene pessoal que nossas mães tanto chamam a atenção da gente, lavar as mãos após as refeições, após o uso do banheiro, e também, antes das refeições, é interessante destacar que muitas vezes a gente chega da rua, né, trazendo muitas vezes micro-organismos para dentro da nossa casa, como também a gente sai da nossa casa e leva micro-organismos para onde a gente vai. Então é interessante quando a gente chegar também no ambiente de trabalho, lavar as mãos. Ontem eu vi uma postagem bem engraçada, né, sobre a questão dos jalecos, né, dos profissionais da área de saúde, e que circulam, transitam nas ruas. E eu até dizia brincando, mas é importante levar os micro-organismos para passear, né, da rua para o trabalho, do trabalho para a rua. Quem vai passear com os bichinhos? Então a gente tem que entender que o uso de um equipamento de proteção individual, que é um jaleco, é em trabalho. É claro que eu usei aí a questão do exemplo do jaleco, mas entender que a nossa própria roupa transporta isso, porém a gente precisa ter mais cuidado com a questão da higiene pessoal. Em relação à saúde, esse primeiro ponto aí, eu queria deixar a atenção do sedentarismo, as questões das doenças, como também a questão da transmissão de algumas doenças que a gente costuma usar, protozooses, verminoses, doenças causadas por bactérias, viroses e várias outras doenças. Então esse seria o primeiro ponto que é bastante abordado na prova do Enem. Certo, professor. Eu vou te interromper só para mandar um abraço especial aqui para o Cabo Sérgio Rafael, né, que é o nosso representante parlamentar estadual, está acompanhando aí diretamente da Assembleia Legislativa do Estado, então é uma honra tê-lo conosco aqui, meu amigo Cabo Sérgio Rafael, meu amigo particular. Um abraço muito grande para você, que tem um programa aqui na segunda-feira, das 17h30 às 19 horas, o Espaço Cidadão apresentado por Saulo Nunes e Franco Barbosa. Um abraço especial para você. Abraço às pessoas que estão nos acompanhando através da transmissão ao vivo, minha querida Gislaine Fernandes, diretamente de Itaperuá, acabou de entrar, essa professora aí, mil e utilidades. Minha amiga Josi, meu amigo Ricardo Luiz. Ricardo, um abraço para você. Ricardo aí, um multicampeão paraibano com todas as equipes nas quais ele treina. Um abraço especial para você, meu amigo Ricardo Luiz, ele que logo mais das 19 às 22 horas estará apitando
os jogos lá da Copa da Liberdade. Abraço especial para você, meu amigo Ricardo Luiz. Lila Sabino também está nos acompanhando. A Divulgações também nos acompanha e diz mais assim, ó: manda um alô para minha amiga Laura Beatriz. Muito obrigado, Irá. Um abraço especial para Laura Beatriz. Beijo nos seus sonhos, tá bom? Iremos continuar agora o bate-papo com o nosso querido professor Adeildo Filho. Ok, professor. E quanto ao enfoque? É sempre comum, né, uma questão de citologia voltada mais ou menos ao aluno entender a célula, né, como uma unidade, né, que forma os seres vivos, né, bem a maioria dos seres vivos, já que vírus não tem células, porém existe até uma discussão em relação a isso, a gente deve considerar vírus ou não ser vivo, porém é interessante entender o funcionamento de uma célula, né, entender a questão da membrana, dos seus envoltórios, né, como uma organela que separa o material extracelular e intracelular, ou seja, o meio externo do meio interno, né? Mas assim, normalmente as questões que envolvem a parte de citologia, normalmente elas vão tratar sobre algumas organelas são bastante comuns de serem cobradas em ver, analisando isso em vestibulares anteriores do Enem. Organelas como o complexo golgiense, anteriormente chamado de complexo de Golgi, retículo endoplasmático, mitocôndria, são organelas importantes, né, para que o aluno relacione algum tipo de ação da célula com a função dessas organelas. Então, vamos supor, eu vou usar uma substância em grande quantidade. Onde é que essa grande quantidade de substância vai ficar armazenada? Então, quando você faz um contexto de uma substância, vamos supor, até mesmo um medicamento qualquer, o armazenamento de excesso de substância fica dentro do complexo golgiense, né? Entender que a síntese de algumas substâncias, como proteínas, ocorre no retículo endoplasmático granuloso ou rugoso, como a gente chamava anteriormente. A mitocôndria como uma organela que está relacionada a uma produção de energia através do processo de respiração celular, um tema bastante comum, né? E dentro dessa parte de citologia também, relacionando a questão de respiração celular, é bastante comum a prova do Enem falar sobre a questão da fermentação. A fermentação é um processo muito importante, industrial, né? Na fabricação de alimentos, na fabricação de bebidas alcoólicas, né? De álcool combustível, né? Para os nossos automóveis, para diversos tipos de atividades. Então, assim, a fermentação ela tem sido também algo bastante cobrado, principalmente quando a gente fala em fermentação alcoólica, que a fermentação alcoólica nos dá o pão e dá a bebida alcoólica, né? A gente até podia dizer, o vinho e o pão são produtos decorrentes da fermentação alcoólica feita pela mesma levedura, né? Há sempre a liberação de gás carbônico na fermentação alcoólica, na fermentação lática não. A fermentação lática é muito importante para a produção de derivados do leite. Então, assim, o aluno não se preocupar, né, em decorar simplesmente os mecanismos, o processo em si de fermentação, mas a sua aplicação industrial seria importante, né? Entender em que momento da indústria se libera aquilo. Por que a massa do pão cresce na fermentação? Porque a fermentação alcoólica libera gás carbônico, é isso que faz a massa inchar, né? Então, assim, entender esses processos como básicos e não se preocupar simplesmente. Em relação à genética, normalmente o que se cobra em genética, e isso aí é bastante comum, é a parte sobre o que a gente chama de tecnologia do DNA recombinante, popularmente conhecido como engenharia genética. A gente não gosta muito do termo engenharia genética, apesar de ter sido um termo popularizado, né? Porque quando a gente fala em engenharia, a gente fala em montagem de alguma coisa, na construção de alguma coisa. Então eu vou construir uma casa na engenharia civil, eu vou usar elementos básicos na construção. E em engenharia genética a gente não trabalha muito bem com construção de seres vivos, mas sim como uma modificação. Eu até costumo dizer que engenharia genética, ao invés da gente construir um ser vivo, a gente modifica. Então eu compararia o cara que trabalha com tecnologia do DNA recombinante, também popularmente conhecido como engenharia genética, mais ao cara que vai reformar a casa do que a construir. Modificar, retirar um material genético, alterar a sequência, acrescentar. E com isso você consegue produzir o que de importante? Os organismos transgênicos, que apesar de toda a polêmica que possa existir sobre quem critique, é uma realidade. Organismo transgênico hoje, saber que é retirar o material genético de uma espécie, vamos dizer assim, A, e transferir para uma espécie B diferente. Então você consegue fazer com que aquela espécie B, recebendo material genético de outra espécie A,
manifesta alguma característica importante. Vamos imaginar, que isso é uma suposição, que a espécie A possua um gene que dê resistência a ela seca. Eu vou transmitir esse gene para a espécie B e aquela espécie B vai conseguir ser resistente à seca. Então, engenharia genética é muito importante. Como também a terapia gênico-genoterapia, que é a cura de doenças, que você vai fazer, nesse caso, a transferência de material genético de um ser para outro da mesma espécie. E aí onde está a diferença entre a genoterapia e a terapia genética, que é entre indivíduos da mesma espécie, e os organismos transgênicos. E o organismo transgênico tem sido muito comum ser perguntado nas edições anteriores. Lembre-se sempre, gente, se você transfere gene de um organismo para outro, de outra espécie, é transgênico. Se for da mesma espécie, não é transgênico. Isso é uma atenção muito grande que tem que ter para isso. Pois é, muito bom, que bate-papo maravilhoso, que bate-papo aparecedor. A gente agradece desde já nosso querido Adeildo Filho, tirando aí todas as dúvidas, não todas, né, mas as principais dúvidas da prova de biologia para o Enem. Agradecer a presença especial aí na transmissão ao vivo da nossa querida Francine da Ducal Story, está nos acompanhando através do Facebook da Catalina Costa. Muito obrigado, Francine. Daqui a pouco a gente manda um alô especial para você. Meu amigo Anderson Teles também, Anderson Teles, que já esteve presente aqui conosco. Ele foi o tradutor e intérprete da nossa querida Henrika Overbeck. Ela que é uma alemã, esteve presente aqui conosco, batendo papo, fazendo trocas de informações socioculturais. E o nosso querido Anderson Teles, um cara rico aí em cultura, foi o intérprete de Henrika. Abraço especial para o meu querido amigo e especialista em segurança pública, Frank Barbosa, que também está nos acompanhando, minha querida Cidália, Ana Cristina também, ali pertinho, mora pertinho ali do IF, está nos acompanhando também. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Iremos aos nossos apoios culturais, daqui a pouco a gente volta com mais programas Jovem Repórter, uma voz além dos muros da escola. Que rádio você ouviu? YD 694, Rádio HFM 87.9, uma emissora do grupo de apoio. Fala galera, deixa eu ver aqui. Valeu Frank, obrigado. Situada na Rua Parnaíba, número 125, Malvinas. Telefones: Alô? 3339 14 e 3339. Sábado, ó, Ricardo Luiz está dizendo aqui. Campina Sábado no ginásio do Petrônio, quartas de finais, sub-8, Santo Onofre versus o Benfica, às 10 horas da manhã. Cara aí, Ricardo, WJ muito obrigado. Tecnologia e recarga de cartuchos e toners. A WJ está há 8 anos no mercado. Irá diz, você é o melhor repórter do Malvin, das Malvinas. Era eu. Recarga de cartuchos, Nessa manutenção de impressoras, formatação de computadores e notebooks. Na Rua Olinda 58, nas Malvinas. Fone. Obrigado, Irá. Você é o melhor divulgador das Malvinas. Ou 98851-2476. Porque de cidade, rapaz. Pra você ver, a gente falando de biologia tem tudo a ver, né, com a questão do meio ambiente. Cidália. Ele está nos acompanhando, inclusive está curtindo com força aqui. 11 de novembro, às 19 horas, na Rua Dom Bezerra. Ela tem um projeto aqui mesmo. Evangelístico, preletores, missionário, Heitor Revitalização testemunho de fé, com Silvana Balbino, participação dos cantores. Aquele canal ali, ele é todo limpo e arborizado por conta dela. Isso é quantos anos? Cidade, eu acho que uns 5 anos, né? Realização, A iniciativa, e é porque ela não mora nem tão próximo. Vamos um pouquinho mais assim na rua. Odontoquali, onde você coloca o seu aparelho ortodôntico na hora. É isso que você ouviu. Você coloca o seu aparelho ortodôntico na hora. Orçamento grátis. Odontoquali, Marcial Pinheiro, número 165. Primeiro andar, centro de Campo Grande. Odontoquali. Pela força de vontade dela, várias Fone pessoas também já foram ajudar, né? Mas não é constante. 51. E ela plantou árvore ao lado do canal todo, toda arborizada. Panificadora Matheus e Companhia, tudo em massas para sua mesa. Pães, bolos, biscoitos, salgados, doces, pastéis, tudo o que você precisa para deixar a sua mesa mais saborosa. Panificadora Matheus e Companhia, Rua Senador João Cavalcante de Arruda, 594, no Presidente Médici. Mediante a matéria do Malvinas Online, ela já foi convidada aí para Matheus e Companhia. várias matérias, reportagens da TV Globo, da TV Nova Lema, da TV Itareré, todas as TVs aqui do Campina Grande, da Paraíba, já procuraram o Cidade para fazer matéria para mostrar o que é bom, né? Mostrar o que é bom, mostrar iniciativas de pessoas realmente comprometidas com o meio ambiente, comprometidas com o bem. Muito obrigado pela sua tudo, minha querida Cidália.
tá só escutando ali a gente falando tudo de bom dela, né? Porque Muito tem que ser bacana, divulgado, né? É até meu tio dela, mas tem que falar mesmo, que é bom, né, não, Ney? É verdade. Bem, pessoal, estamos de volta com o programa Jovem Repórter. Quero lembrar aqui que Larissa Dandara Araújo Barbosa. Larissa Dandara Araújo Barbosa. Ela que tem como pai Irinaldo Barbosa da Silva Júnior e como mãe Érica da Silva Araújo. Moradora aqui mesmo, na cidade de Campina Grande. Ela perdeu a identidade dela e está aqui comigo. Ó. Larissa Dandara Araújo Barbosa. Possa ser que ela não chegue a ela essa transmissão, mas se alguém conhecer, Larissa Dandara Araújo Barbosa, que informe para ela que me procure no Facebook Heitor Nascimento, que entregarei a ela a identidade, tá bom? Larissa Dandara Araújo Barbosa, tá bom? Então fica a dica aí para todos vocês. Estamos conversando com Adeildo Filho, relacionada à biologia, né? No tema biologia, para a prova do Enem. Gostaria que nossa querida Helena assumisse agora. Professor, continuando nosso rumo de conversa, o senhor pode nos falar um pouco sobre a ecologia no Enem, já que é uma das áreas que mais caem? É verdade. O tema ecologia, né, na realidade, a área de ecologia na biologia, ela é considerada, né, a ciência síntese, porque para você estudar ecologia, você precisa ter estudado botânica, zoologia e várias outras áreas da biologia, porque para a gente estudar a ecologia tem um conhecimento amplo. E é muito bom falar isso porque muitas vezes as pessoas se metem a serem ecologistas, né, ambientalistas, mas muitas vezes têm dificuldade em entender alguns conceitos ligados à biologia, né? Alguns conceitos que foram transmitidos errados durante muito tempo, que até hoje a gente encontra pessoas colocando, né? Como a ideia de que a Amazônia seria o pulmão do mundo, né? Nenhuma floresta tem essa capacidade de ser o pulmão do mundo, até porque o próprio termo pulmão do mundo está errado, porque se a gente considera uma floresta como uma comunidade que atingiu o máximo do seu desenvolvimento do ponto de vista da sua formação no nosso planeta, que é o que nós chamamos de comunidade clímax, tudo que ela produz em termos de oxigênio, de matéria orgânica, ela mesma consome. O que sobra é muito pouco, né, para o restante do nosso planeta. É interessante destacar que essa afirmação pulmão do mundo, ela tem primeiro esse erro, né? Porque quem realmente produz a maior quantidade de oxigênio que a gente respira no nosso planeta são as algas marinhas. Se a gente vai defender alguém, né, por nos dar o oxigênio que a gente respira, que defenda as algas. Não que por isso a gente vai desmerecer a importância de uma floresta como a amazônica, né? Primeiro por ser um grande banco de biodiversidade. Ali dentro a gente tem espécies que ainda não foram descritas, né, por muitos cientistas. Algumas até elas que possam ser utilizadas como medicamento, né, para a cura de algumas doenças, como já existem hoje medicamentos de plantas da Amazônia, plantas como a copaíba, como a andiroba, a quina, né, que são plantas que são muito usadas em larga escala hoje, né, na medicação. O termo pulmão do mundo, ele acaba sendo aplicado de forma errada também, porque o pulmão é um órgão consumidor de oxigênio e não produtor. Quem propôs esse termo talvez não tenha pensado nos seus pulmões, né? Talvez até respire por brânquias, ou pela pele, ou qualquer outro órgão. Eu costumo dizer, brincando isso em sala de aula, né? Então, na realidade, é interessante entender como a Amazônia é como um grande banco de biodiversidade. A retirada de florestas diminui vamos dizer assim, a absorção de calor, que faz com que o ambiente se torne mais quente, e aí contribui sim, para a questão do agravamento do efeito estufa, né? E assim o aquecimento global. Então a gente tem que pensar numa outra perspectiva, né? E não a ideia de produção de oxigênio. Uma vez um aluno me perguntou, professor, se a gente plantasse muitas árvores em Campina Grande, a gente melhoraria o ar que a gente respira? Eu disse, não. A gente talvez tivesse uma redução da quantidade de CO2, que na atmosfera não tem uma concentração tão grande. A gente poderia contribuir para diminuir o agravamento do efeito estufa. A gente tornaria o ambiente em temperatura mais amena, e até uma expressão que é muito usada também, um conforto térmico melhor. É só você fazer uma pequena experiênciazinha. Ao meio-dia fica embaixo de uma árvore e ao meio-dia fique diretamente no sol. Você vai perceber que a árvore vai criar ali um microclima, né? Um ambiente prazeroso. Então vocês imaginem isso em escala global. Uma quantidade maior de árvores. Você tem uma sensação térmica, um conforto térmico melhor. Então assim, a questão da preservação das florestas e aí a questão do agravamento do efeito estufa é interessante, porque a gente precisa de energética brasileira, que é baseada basicamente em quê? Em hidrelétricas. A falta de chuvas,
né, o ciclo hidrológico alterado, o que é que a gente está percebendo? Cada vez estamos utilizando energia de termoelétrica, além de tornar o custo alto, porque termoelétrica, o custo da energia é mais alto do que a hidrelétrica, a gente também tem o quê? Um agravamento da poluição. Então, poluição atmosférica hoje é um tema muito importante que está na ordem do dia, né? Apesar de fazer já um certo tempo do desastre de Mariana, mas a gente tem que entender que quando se rompeu aquele reservatório de rejeito da mineração, a gente poluiu ali o ambiente. Percebam que o mar, né, apesar de estar bem distante, acabou também sendo atingido, né? Quais os efeitos disso, né? Qual a importância da gente ter cuidado na preservação, as leis ambientais? Então é importante que o aluno fique atento ao que acontece de interessante e de importante dentro da questão do meio ambiente. Está antenado a isso aí. E não tentar reproduzir alguns conceitos errados, como a ideia de pulmão do mundo, né? Que isso aí. Então, assim, é o que eu digo sempre, um ecólogo, que é estudioso da ecologia, jamais diria isso. Porém, alguns ecologistas e ambientalistas, às vezes, no calor das emoções, para defender uma causa, acaba se expressando de forma errada. E a gente precisa ter muita atenção para isso, né? Para defender uma causa, uma ideia, a gente primeiro precisa conhecer aquela ideia, né? Okay? Então, em relação ao meio ambiente, é muito importante vocês estarem ligados aos últimos acontecimentos que ocorreram. Não, obviamente, quando eu digo os últimos acontecimentos, não de 2 meses para cá, 3 meses para cá, porque essa prova do Enem já está elaborada. Então, algo que aconteceu até o final do ano passado, ou no começo desse ano, ficar atento a esses desastres ambientais, essas alterações que ocorreram, né? Inclusive, né professor, vários professores de português e redação sugeriram um estudo, a questão do meio ambiente, bem mais aguçado para os alunos, né, que poderia cair na redação, a questão do meio ambiente. Então, a importância, né, de estudar isso, não apenas para uma possível prova do Enem, mas para estar conscientizado ao ponto de sanar uma dúvida como essa, por exemplo, não cometer mais esse erro de dizer, por exemplo, eu particularmente, eu era um Maria vai com as outras nesse sentido aí, dizia assim, a Amazônia realmente é o pulmão do mundo. Então, tirar esse tipo de dúvida. Então, está sempre estudando a questão do meio ambiente. Eu diria que a importância da Amazônia é maior do que essa aí que você colocou, né? Bem maior, né? Não que isso desmereça a Amazônia, ela não ser o pulmão do mundo, a gente mas precisa entender, e ela tem mais ainda, que você está falando. Ela tem mais ainda, né? Então, pronto. Então, para todas as pessoas, né, não apenas estudarem um tema importante como essa questão do meio ambiente, para uma possível, né, uma possível redação do Enem, mas para se informar, né, sobre o que está acontecendo na vida ambiental, enfim, preservar o ar que você respira, preservar o clima, preservar o seu ambiente de forma geral. Então, realmente é muito importante estarmos sempre antenados com isso. Eu sempre, como eu trabalhei, algumas vezes eu trabalhei em faculdades de licenciatura em biologia, eu sempre dizia, a gente formar professores de biologia, alunos que vão ser professores de biologia, que não saibam interpretar os fenômenos que ocorrem na natureza ao seu redor, é complicado, né? Se eu chegar para um aluno e perguntar por que as folhas na caatinga da maioria das plantas caem durante a estação seca, aí um daí vai dizer, não, pela falta de água. Sim, o que essa falta de água da chuva faz com que a planta perca a folha? É algo que a gente vê no nosso dia a dia. A gente passa todo dia para um ambiente totalmente seco, os galhos lá ressecados. Mas como é que a gente explica isso? Por que acontece isso? Então, você sabe que o fenômeno ocorre, percebe ele, vivencia, mas não tem essa explicação. Muito aluno pode perguntar, e por que a planta perde a folha? Né? Então a gente tem que pensar o quê? A gente tem que pensar que plantas perdem folhas porque folha é o órgão com que ela perde água. Se não tem água no solo, ela precisa economizar a água que está dentro dela. Para economizar a água dentro dela, o que é que ela faz? Ela libera a folha. Então a gente tem que entender que muitas vezes a reação que um animal, um vegetal tem ao ambiente é uma reação para se preservar. Né? Aí o aluno até me perguntou, e ela vai perder a folha, beleza, e como é que ela vai fazer fotossíntese? Não faz. Então no período que ela vai ficar sem folha, ela não vai fazer fotossíntese? Não vai. Ela vai viver de quê? Vai viver daquilo que ela armazenou. E quanto tempo? Aí vai depender de quanto tempo a seca durar. Uma seca de mais de 2 anos mata a planta. A planta morre. Então, tem até uma música que diz, quando a lama virou terra e Mandacaru secou, Mandacaru secar é porque a seca foi muito grave. Muito brava mesmo e grave. Então a gente tem que entender muitas vezes que a gente está num ambiente e tem que entender pelo menos o funcionamento ao redor. Por que acontece isso? Né? Por que as florestas, a Mata Atlântica, ela nunca perde as folhas? Durante o ano inteiro, porque todo ano é chovendo. Na Amazônia você vê chuva durante o ano inteiro.
né? O pessoal até brinca, não, vamos nos encontrar hoje depois da chuva das 5, já tem aquela hora programada. Você pega um gráfico de pluviosidade, de quantidade de chuva na Amazônia, você vai ver que é chuva um ano inteiro em grande quantidade, né? E aqui na nossa região, não, a gente tem chuva 3 meses no ano, e o resto é tudo seco. Daí eu tenho uma poesia na época do mestrado, que chove uma vez para baixo e 9 vezes para cima, ou seja, a água evapora. 90% da água que cai evapora. Então a gente tem que entender isso. E essa água está evaporando, minha gente, ela vai voltar. Em algum momento ela vai voltar. A gente está vendo muita seca, muitos reservatórios secando. Mas já há uma previsão no ano que vem de muita chuva. Por quê? Porque se a água subiu, ela vai voltar para fora do planeta, que ela não foi. Ela está em algum local do planeta. Em algum momento essas massas vão se condensar e vai voltar a chover. Quanto tempo isso vai demorar? Aí, exatamente essa é a nossa grande preocupação. Mas a questão da água, do ciclo hidrológico é muito importante, porque a nossa matriz energética, a matriz energética brasileira, ou seja, a forma que a gente gera energia para as nossas casas, é através de hidrelétrica. Se não chover, a gente não tem. É chato reclamar do aumento da conta de luz? É, mas não chove. Se não chove, não gera energia. A energia vem de termoelétrica, é mais caro. Então a gente tem que entender tudo isso aí. É claro que, deixando de lado a questão de preferência política, de você ter raiva de um político ou outro, você tem que entender primeiro os fenômenos, até para que você não diga besteira, né? Uma vez disseram, olha, o homem precisa entender a sua forma de agredir a natureza. Um vulcão entrou em erupção lá na Islândia, e o homem tem que prestar atenção. Minha gente, vulcões entram em erupções muito antes da espécie humana aparecer no planeta. Olha, a gente é culpado por um monte de coisa que acontece de errado no nosso planeta. Mas erupção vulcânica aí também demais. A gente vai estar lá dentro do magma, lá, mexendo, catucando para ele. Não, aí vamos ter. Porque é muito comum as pessoas com esse apelo emocional, né? Vamos cuidar do nosso planeta para evitar que o vulcão entre em erupção, não. Evitar que tenha terremoto, não. A gente não tem como evitar que tenha terremoto. Não é nada da ocupação humana, né? Não é uma ação do homem, não é uma antropização. Ou seja, o homem não está causando isso. Então, essas bobagens que muitas vezes poderiam aparecer em prova de redação, né? E aí, obviamente, a redação já passou, mas seria interessante destacar isso aqui para vocês. Muito bom, muito obrigado, professor. E na sua opinião, todos esses aspectos da biologia são bem abordados no exame nacional? Eu diria o seguinte, que o problema de biologia é muito grande, né? Mas se a gente pensar que existe assim um eixo principal, né? Como eu disse a vocês, a questão da saúde humana, e aí envolve não só as doenças carenciais de nutrição, mas doenças causadas por vários micro-organismos e outros organismos. A questão da genética, da própria engenharia genética, que é bastante cobrada, né? E aí a questão também do teste de DNA, que é algo bastante interessante, porque isso leva a genética para dentro do nosso dia a dia, né? A questão do teste de paternidade, de maternidade, de irmandade, que normalmente o teste de DNA se populariza como teste de paternidade, mas ele é muito mais do que isso. Teste até para você descobrir crimes, né? Quem cometeu um crime, isso é usado em criminologia. Quem assiste aí, CSI aí, vai ver, percebe, lembra disso aí, né? E até mesmo em evolução a gente estuda. Quando a gente vai trabalhar com a questão da linha evolutiva dos organismos, a gente trabalha o estudo do DNA para isso, né? Mas assim, eu acredito que a prova de biologia, ela não é uma prova conteudística, como ela era conteudista, né? Como ela era anteriormente. E assim, nos anos anteriores ela vem sempre bem distribuída. Ela não é fácil de prever o que vai cair. Não trabalho com essa ideia de previsibilidade de questões, não. Mas pelo menos ela versa sobre temas que são realmente, eu diria assim, necessários e pertinentes para o momento atual que a gente vive. Então a prova de biologia ela é muito ligada à atualidade. Então coisas que aconteceram nos últimos 2 anos é para a gente ficar ligado nos desastres ambientais que ocorreram, as alterações do ambiente, né? Mais uma vez, tem muita atenção para não cometer alguns vacíos, né? Você trabalha com a ideia de evolução, que é um assunto também bastante comum de ser cobrado, a gente colocar que vamos supor, a ideia de que o homem não conviveu, vamos supor, com os dinossauros, né? A gente pode culpar o homem pela extinção de várias espécies, mas não dos dinossauros. Então, são alguns erros, algumas falhas que a gente comete, que muitas vezes o Enem coloca como pegadinhas para que o aluno saia daquele senso comum. Porque se você está dentro de uma escola, se você tem professores que estão ensinando ciência, e aí eu não falo ciência, não é só biologia, mas tudo, você tem que entender que você não pode responder as coisas com senso comum, né? De achar que aquilo que acontece na linguagem popular, que eu acredito é bastante importante, porque muitas coisas da sabedoria popular a gente leva para a academia e acaba utilizando,
mas que você fique antenado. Então eu acho sim que a prova do Enem ela é bem distribuída nos conteúdos, ela aborda aquilo que realmente é para se abordar, e o exame em si, ele premia o aluno que está antenado, que está ligado no dia a dia, que se informa, não, né, simplesmente por redes sociais, mas que vai a páginas de entidades, né, científicas, né, sites que realmente noticiam informações científicas. Então isso é importante. Então nesse aspecto aí, a prova de biologia eu não acho que vai ter muita surpresa fora do que a gente espera, não. Eu acredito que seja uma boa prova. Professor, a prova do Enem tem algumas competências, e a competência da área 8 é apropriar-se de conhecimentos da biologia para soluções problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-tecnológicas. E essa competência ela tem 3 habilidades, a 28, a 29 e a 30. E vamos pedir para que o senhor comente cada uma. A princípio, né, quando ele coloca aí, né, apropriar-se de conhecimentos da biologia para situações problemas, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científicas e tecnológicas, né? Primeiramente, aquilo que eu estava, parece que casou bem com aquele discurso que eu estava fazendo antes. Como é que você vai estudar biologia, vai aprender biologia e não é capaz de intervir no ambiente em que você vive, né? A habilidade 28 diz associar características adaptativas. Olha só, parece que a gente tinha combinado, né? Alguma coisa antes, né? Parece que a gente tinha combinado aí, Helena, antes. Ó. Associar características adaptativas dos organismos com seu modo de vida ou com seus limites de distribuição em diferentes ambientes, em especial em ambientes brasileiros. Então, essa habilidade de 28, ela casa muito bem com aquilo que a gente vinha falando, né? Você vive num ambiente como a Caatinga, o semiárido. O que você precisa saber? Por que as plantas, vamos supor, da Caatinga, normalmente perdem as folhas durante a estação seca? As que não perdem, podem perceber, as superfícies das suas folhas são pequenas ou elas são transformadas em espinhos. Folhas com superfície pequena ou transformadas em espinhos significa dizer o quê? Pequena superfície de perda de água. Já que eu não estou absorvendo água do solo, eu também não posso perder. Por que na floresta amazônica é o contrário? Você pode observar que na floresta amazônica as plantas têm muitas folhas, elas são muito largas. Olha, se elas são largas, isso quer dizer que elas têm uma ampla superfície para perda de água. Por quê? Porque não é o problema da planta, é aquela história. Eu não preciso, né, economizar água, já que a água tem abundância. Só que a água ela cai no solo, a planta absorve, ela perde para as folhas, evapora, cai no solo, a planta absorve, ou seja, há um ciclo constante de água. Agora imagine uma planta da Caatinga onde a chuva cai pouca, né? Como é que ela vai fazer esse aporte de água e depois vai para ela? Então, nesse primeiro item coloca isso. Por que animais que vivem em ambientes frios, e aí muitas vezes eu dou aula em sala, falo dos lipídios, da gordura, e digo, por que animais de ambientes frios têm gordura no corpo? Por que a gordura é importante para adaptar um animal? Um pinguim, uma foca tem gordura, e um mocó, um pré aqui no sertão da gente não tem. Porque a gordura é isolante térmico, protege o animal do frio. Então, entender, como ele coloca aqui na habilidade 28, características adaptativas dos organismos com seu modo de vida, né? E relacionar isso com limites de distribuição em ambientes, em especial em ambientes brasileiros. Então, entender por que a fauna e a flora de cada bioma brasileiro, e aí eu queria chamar a atenção, porque isso é um dos temas da campanha da fraternidade desse ano, né? A questão dos biomas. E cada bioma a gente tem uma fauna e uma flora específica. Por que isso? Quem é que define isso? O clima, né? Eu não posso ter, João Vitor, um animal como um mocó, né? Lá na região sul, coitado, lá num pampa, num frio danado. Como também, imagina eu pegar um animal como um urso polar e trazer ele aqui para o sertão, né? Por quê? O que define a fauna e a flora de cada região é o clima, né? A segunda habilidade, a habilidade 29, diz que interpretar experimentos ou técnicas que utilizam seres analisando implicações para o ambiente, a saúde, a produção de alimentos, matérias-primas e produtos industriais. Isso aqui casa muito bem com a questão que eu falei a vocês sobre os transgênicos, a engenharia genética, né? Qual o grande problema dos seres transgênicos? Não só a questão de que essa manipulação genética pode trazer danos à saúde, como também ao próprio ambiente. Imagine uma abelha pousando numa flor de soja transgênica e depois pousando numa flor de soja tradicional.
não transgênica. O que pode acontecer com essa transferência de gene? Que tipo de alterações pode acontecer com o ambiente? Quando é que a gente vai saber dessas alterações? Só no futuro, né? E na habilidade 30, avaliar propostas de alcance individual ou coletivo, identificando aquelas que visam a preservação e implementação da saúde individual ou coletiva do ambiente. E aí, gente, essa é uma das habilidades mais importantes para o Enem. De que maneira eu posso intervir para melhorar a saúde? A questão dos hábitos corretos de higiene pessoal, mas isso é uma atitude individual. Mas uma atitude coletiva que poderia melhorar a saúde da população. Construção de rede de esgoto, saneamento básico, né? Transmissão de algumas doenças não depende só de um ato individual, mas de um ato coletivo. Gente, a cada $1 que se investe em saneamento básico, se economiza $10 na compra de medicamentos. Mas pergunte a um gestor normalmente o que é melhor para ele, com a campanha, produzir, né? Normalmente uma obra que se possa ver. Infelizmente, saneamento básico fica enterrado, né? Mas vocês percebem que é melhor economizar em remédios, né, do que você gastar com saneamento básico. Pois é, muito bom, rapaz. A gente percebe uma linguagem bem simples do professor Adeildo e com certeza muito esclarecedora para todas as pessoas que estão nos escutando, para todos os jovens que nos acompanham através das redes sociais, da transmissão ao vivo. Peço a todos que compartilhem esse vídeo aí no Facebook de Heitor Nascimento, para que se propague aí, chegue o máximo de jovens possível que irão fazer o Enem, para que tirem essas dúvidas aí sobre biologia, tá bom? A gente agradece bastante, professor. Antes de dar suas considerações finais, gostaria de mandar um abraço especial para os nossos apoiadores culturais, principalmente o Pit-Stop Espetos, que fica localizado na Avenida Floriano Peixoto, aqui mesmo, no bairro das Malvinas, disponibilizado num ambiente muito saudável para você estar levando sua família. Toda quinta-feira um showzinho ao vivo lá de MPB, para vocês curtirem aí uma boa música brasileira, tá certo? Mandar um abraço também para a nossa querida Francine, né? Francine, que tem aí uma loja, que está com saldão aí especial lá na rua Jamila Abraão Jorge, número 117, em frente à lanchonete Quente Frio, lanchonete do meu querido Alan, que é bem conhecida aqui na rua Jamila Abraão Jorge. Está com roupas lá a partir de R$15, um mega saldão. Lembrando que compras a partir de R$100, você vai escolher um balãozinho que fica entre a loja, fica dentro da loja lá, espalhado dentro da loja. Você vai estourar esse balãozinho e você vai ganhar um prêmio, um brinde especial, tá certo? Então um abraço especial para a minha querida Francine, lá da Ducali Story. E para todos que quiserem almoçar e saborear de uma boa comida, um bom churrasco, saboroso restaurante self-service sem balança, fica localizado também na rua Jamila Abraão Jorge, bem próximo ali à Ducali Story, né? Número 37, tá certo? Vou mandar um abraço especial para todas as pessoas que nos apoiam culturalmente. E um abraço especial para a pessoa que blinda esse projeto, né? Nosso querido poeta Aziolino, um cara extremamente rico em cultura, que é poeta, é compositor, é professor, várias coisas aí, várias qualidades do nosso querido poeta Aziolino. Um abraço especial para você. Bem, estamos encerrando o programa, professor. Gostaria que você desse as considerações finais. Temos aí pouco mais de 30 segundos e terminasse aí com... eu sei como é importante o tempo, né, dentro dos meios de comunicação. Eu não vou me demorar muito. Eu queria apenas agradecer, né, ao convite do professor Golbery, aqui o prazer de rever 2 alunos, né, do IF, que foram alunos meus no ano passado. Conhecer aqui o estudo da LHFM, me colocar inteira à disposição para qualquer momento, tirar qualquer dúvida, conversar, bater um papo sobre aquilo que eu mais gosto de fazer durante 28 anos. Um abraço aí para todos, né? E que façam uma boa prova do Enem, né? E que se sintam aí tranquilos nesse momento. Pois é, muito obrigado, professor Helena. Um abração ao professor Golbery, que sempre nos acompanha. Obrigada a todos os nossos ouvintes do programa Jovem Repórter, uma voz dos muros da escola. Até semana que vem. Obrigado a todos, obrigado Heitor, obrigado professor, uma ótima aula, como sempre. Valeu, obrigado aqui ao nosso querido Deimércio, com sua paciência, com sua virtude. Muito obrigado por sempre nos conduzir. Um abraço especial para minha querida e eterna aluna Joyce, que se encontra também aqui nos estúdios. Esqueci até de mandar um abraço especial para ela. Trouxe muito positividade para todos nós. Muito obrigado pela sua presença. Beijo nos corações. Lembrando que logo mais, das 18 às 19 horas, teremos um programa Em Sintonia com o Povo. Eu mesmo estarei aqui com vocês, Evinho e Bruno Faustino. Beijo nos corações. Jovem Repórter, uma voz além dos mundos da escola. Já fiz comigo. Vamos fazer uma foto aqui. Bora sim.
Agora sim, eu só posso tirar 5 fotos. Eu 5 fotos, a minha agência de modelo não pode pagar cachorro. Realmente. E quando for tirar desse meu perfil direito, que é o melhor perfil que eu tenho. Vai falar que depois eu falo Vou ficar ali. Se for uma foto com o Jorge, depois eu faço. Foi bom lá, né, Rafa? Senão é bom. Abrilhantar, né? Essa é a hora que as pessoas mais gostam, a hora das fofocas aí, a hora dos bastidores. Pode ir pra ali, pessoal. Vamos embora. Situada na rua Parnaíba, número 125, Malvinas. Telefones. Alô? 33 39 14 22. Mas eu já compartilhei. 33 39 30 90. Campina Grande. O restaurante Gosto e Sabor. Pessoal, muito obrigado aí pela audiência de todos vocês. Logo mais, das 18 às 19, programa Em Sintonia com o Povo. Espero que todos vocês nos acompanhem, tá certo? Trazendo muitas ações no nosso cotidiano, na nossa vida política também. Espero que todos sejam abençoados por Deus. Muito obrigado às pessoas de São Médio também nos acompanham. Jonas Tavares, o diretor e dono aí da melhor escola particular de bairro de Campina Grande, Escola Santa Nova, Balão Mágico. Valeu, João, muito obrigado. José Cláudio também nos acompanhou, muito obrigado, José Cláudio. Minha querida Neca, a Maria Auxiliadora Pereira. Valeu, Neca, obrigado. Valeu, pessoal. Até mais, tchau, tchau. Pessoal, compartilhem aí esse vídeo, tá bom? Compartilhem.